Você trabalha com confeitaria na cozinha da sua casa e tem a impressão que você trabalha e não vê muito resultado? Chega no final do dia, você tá exausta de tanta coisa que você fez, mas na verdade você só atendeu uma ou duas encomendas? Ou então você tem poucos doces prontos para vender? Calma aí, não se desespera que é só uma questão de se organizar para conseguir ser mais produtiva. Afinal, trabalhar em casa é bom, mas tem vários desafios que a gente tem que driblar para conseguir fazer isso bem. E justamente para te ajudar com essa questão da organização e da produtividade, que eu te trouxe 5 dicas que eu apliquei na minha rotina de trabalho e que me ajudaram muito. Olá, eu sou a Camila Beatriz e hoje eu vou te dar 5 dicas para te ajudar a ser mais organizada e produtiva trabalhando com confeitaria na cozinha da sua casa. A primeira dica que eu vou te dar é estipular um horário de trabalho. Independente se a confeitaria é o seu trabalho principal, seu único trabalho, ou se é uma renda extra, você precisa estipular um horário ou dias para você começar e terminar de trabalhar. Por exemplo, se você trabalha todo dia com confeitaria, é o seu trabalho principal, você até pode fazer um horário flexível para se ajustar às suas necessidades, mas você precisa ter esse horário para começar e para terminar de trabalhar. E enquanto estiver trabalhando, nada de lavar aquela roupa para economizar tempo ou fazer coisas que não são de trabalho. E se você tem a confeitaria como uma renda extra, também é legal se programar. Então, por exemplo, pega o domingo para fazer o doce e deixar tudo preparado para vender durante a semana. Ou então, se programa para fazer durante a noite para de manhã você levar no seu trabalho ou na faculdade para vender. A segunda dica é: dentro do seu horário de trabalho, você estipular horários para cada tarefa. Então, por exemplo, você pode estipular que todo dia de manhã, antes de começar a trabalhar, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o WhatsApp e responder todos os clientes, os orçamentos ou qualquer coisa que você precise responder. E depois, no fim do dia, fazer essa mesma coisa também. Porque se você fica parando toda hora para responder um WhatsApp, isso atrapalha muito a produção. Você não precisa colocar esse horário que eu falei. Eu coloquei assim na minha produção. Então, eu começava o dia e terminava o dia falando com o cliente. Mas você pode colocar no meio do dia, como você preferir. A terceira dica é você ter comida pronta. Então, eu vou recomendar que você deixe marmitinhas congeladas para você ter o que comer. Como a gente trabalha na cozinha, é muito difícil a gente parar a produção de doce e querer fazer um frango frito, por exemplo. Isso vai atrapalhar tudo, você vai ter que armazenar os doces, deixar guardado. Então, o ideal é você não perder tempo fazendo comida. Inclusive, aqui no canal eu já fiz um vídeo mostrando como eu preparo as minhas marmitas para me ajudar no dia a dia do trabalho. Se você tá gostando dessas dicas e acha que elas vão te ajudar, então já deixa o like nesse vídeo para me ajudar de volta. A quarta dica é pensar no seu cardápio de uma forma inteligente. Não inventa de fazer um monte de doce se você não dá conta disso. Às vezes a gente acha que colocar um monte de opção no cardápio vai fazer a gente vender mais. E realmente, a variedade ela pode chamar atenção, mas dependendo do caso, ela pode te atrapalhar mais do que te ajudar. Porque produzindo um único doce, a gente cria processos e etapas. Isso agiliza a nossa produção e faz a gente ter mais doce no final do dia. Agora, se uma hora você tá fazendo brigadeiro, depois você pula pro bolo de festa, depois vai pro brownie individual, pro copo da felicidade, isso diminui a quantidade de doce que você consegue fazer. Aí você trabalha e no final do dia parece que você não rendeu nada. Então, às vezes, é melhor vender um único doce e conseguir escalar a produção. Ou até mesmo 2 ou 3 doces que usem os mesmos preparos neles. Então, por exemplo, se você fizer um brigadeiro em ponto de recheio, no sabor de leite ninho e no sabor tradicional. Se você fizer uma massa de brownie e fizer casquinhas de chocolate ou cobertura em formatos diversos, você consegue fazer vários doces com isso. Você pode
pode fazer só o brownie, aquele quadradinho individual para vender. Você pode fazer aquele sanduichinho, que você coloca um brownie, recheia com brigadeiro e coloca outro brownie. Você pode fazer no sabor de leite ninho e no sabor de brigadeiro tradicional. Você também consegue fazer as fatias de pizza brownie. Aí você usa os mesmos brigadeiros em cima, só que você pode colocar um bico de confeitar para a decoração ficar diferente, ou usar alguns toppings, tipo M&M, Kit Kat, que já vai diferenciar o seu doce. Dá para fazer também bombom recheado com os dois brigadeiros, com aquela forma que popularmente a gente chama de trufa, sabe? Ou então você pode fazer um bombonzão grande e rechear com brownie e brigadeiro. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu fiz isso usando bolo de cenoura. É só você substituir o bolo de cenoura por brownie. Aqui eu quis te dar só um exemplo, mas no canal tem vários outros vídeos que pode te ajudar com isso. Então eu já fiz um vídeo de trufa, que eu usei uma base e dividi para saborizar de vários sabores diferentes. Eu tenho vídeo de pavê também, que eu pego a mesma base e saborizo de diversas formas. E desse jeito você consegue oferecer a variedade para o seu cliente, mas sem fazer um monte de coisa que você não dá conta. E a quinta dica é que você tenha um estoque na sua casa. É muito ruim quando a gente vai começar a fazer uma receita ou até mesmo já tá fazendo e descobre que tá faltando algum ingrediente. Isso pode atrasar muito a gente ou até mesmo fazer a gente perder essa receita. Por isso, é muito importante ter planejamento. Mesmo se você não puder fazer um estoque gigante no começo, não tem problema. Faz a listinha de compra de tudo que você precisa para vender naquela semana e faz um estoque para semana. Depois você aumenta de um estoque de 15 dias, 30 dias e por aí vai. Se você trabalhar com encomendas de bolos, brigadeiros e etc., também é legal ter um estoque das embalagens, porque se toda vez que o cliente encomendar um bolo com você, você tiver que ir até a loja comprar a embalagem do bolo, isso vai tomar muito do seu tempo. Então deixa ali pelo menos algumas embalagens na sua casa, que isso vai te ajudar. Agora me diz uma coisa, você já usa alguma dessas dicas que eu dei na sua produção? Me conta aqui embaixo nos comentários. Aproveita também para dar aquela dica extra que eu esqueci, quem sabe eu faço até parte 2 com várias dicas de vocês. Agora já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de tudo que eu postar por aqui. E agora aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de receitas lucrativas se você quer vender doce e ganhar dinheiro na confeitaria. E também tem um botão que te leva direto para a página do meu e-book do Brigadeiro ao Dinheiro. Te espero lá!